Eu gostaria então, nesse instante, de estar lendo a palavra do Senhor, que é a meditação desta manhã, Gênesis capítulo 15, do verso 7 ao verso de número 20. Nós vamos então estar lendo o texto desta manhã. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Verso 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Verso 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Oremos. Pai de amor, obrigado pela leitura que o Senhor nos permitiu fazer da Tua palavra, e obrigado porque através dela o Senhor fala conosco. Pai, que esta manhã possamos aprender um pouco mais de Ti, nos aproximarmos e termos o compromisso sincero, Senhor, com a Tua palavra, e colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos. Quando nós falamos de aliança, e nós temos conversado e falado e refletido sobre aliança, nós entendemos que a aliança ela é um compromisso, é um pacto que é entre duas partes. E o Senhor convida o seu povo a fazer esta aliança, o Senhor determina uma aliança ao seu povo, para que este povo escolhido esteja dentro deste pacto, deste relacionamento, deste compromisso com Deus. Uma aliança feita, ela não só depende de uma parte para que ela se cumpra, mas ela tem a sua função de trazer essas duas partes no relacionamento de compromisso, de estar juntos, de olhar para aquilo que foi determinado, para que então possa prosseguir então o andamento desta aliança. E nós temos falado sobre a vida de Abraão e este convite do Senhor que fez a este homem de Deus para uma grande nação. E o texto ele continua aqui no verso 15, e o verso 7 diz assim: O Senhor disse também. Depois que o Senhor falou a Abraão para não ter medo, depois que o Senhor falou a Abraão que seria
o seu escudo, o seu protetor por sua vida, por esta peregrinação, nesta nova jornada. Depois que o Senhor falou que lhe daria uma grande nação, chamando Abrão de sua tenda, mostrando o céu para ele, dizendo assim, olha, se você for capaz de contar as estrelas, você conte, mas você não é capaz, você vai ter uma nação, conforme o número das estrelas, uma nação enorme, uma promessa que o Senhor derramou na vida de Abrão. Depois que o Senhor disse a ele que ele teria um herdeiro, não um filho adotivo, não alguém que ele poderia pegar para cuidar, mas do seu ventre sairia um herdeiro, um filho deste casal. Depois que o Senhor levou Abrão a contemplar as estrelas e não olhar para as circunstâncias daquele momento presente da sua vida, porque Abrão ele sai de uma guerra, Abrão ele espera então um sinal de Deus, algo que Deus fizesse para que ele pudesse então intensificar a sua fé, mas enfim, depois que o Senhor falou todas essas coisas para Abrão, o Senhor então ele continua a conversar com Abrão e ele fala assim, olha, eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. E esse verso não pode passar desapercebido em nossas vidas. Esse verso aqui o Senhor está dizendo o seguinte, olha, este post-it agora que eu estou apresentando para você, é para você lembrar que quem tirou você de Ur foi eu. Eu tirei você desta terra onde você morava. Eu sou o Deus que prometi a você uma herança perpétua quando eu chamei você para mim. Abrão, eu sou um Deus que eu não sou um Deus que alimenta a sua esperança e depois o abandona. Eu não sou esse tipo, eu não sou esse Deus. Eu sou um Deus, quando eu prometo, a minha promessa, ela é cumprida em sua vida. Eu não sou um Deus que larga você ao léu, à deriva. E saiba uma coisa, Abrão, depois que ele fala isso, olha, eu tirei você de Ur para cumprir esta promessa na sua vida. Saiba que os que confiam em mim, Abrão, jamais serão desamparados. Saibam que aqueles que colocam a sua fé em mim jamais serão desamparados. Promessa do Senhor. Interessante que esta fala de Deus a Abrão, para nós hoje também, muitas vezes, é muito importante para as nossas vidas hoje. Esquecemos que, muitas vezes, o Senhor, ele faz parte da nossa história. Que o Senhor dirige os nossos passos. Muitas vezes nós colocamos o Senhor à parte de nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos para Deus, nós cremos em Deus, sabemos que Ele é o dono do universo, sabemos que Ele faz todas as coisas, mas muitas vezes, de maneira sem perceber, ou até mesmo percebendo, nós agimos como os deístas. O deísmo, ele acredita em Deus, ele acredita que Deus, ele fez o mundo, mas ele não está diretamente envolvido na história da humanidade. O deísta, ele coloca Deus como um relojoeiro. Aquele que fabricou o relógio, ele construiu o relógio, ele deu a corda no relógio e deixou o relógio contando o seu tempo. E ele abandonou, então, deixando então que este relógio trabalhasse por si mesmo. Ou seja, eu acredito em Deus, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele fez todas as coisas, porém, Ele nos fez e deixou nós tomarmos conta da nossa história. Nós determinarmos o que nós vamos fazer, porque Ele não faz, Ele não interfere na nossa história. Então, esse post-it que o Senhor coloca na vida de Abrão é para lembrá-lo que se você saiu daquele lugar e está aqui hoje, é porque eu sou o dono da sua história. É o Senhor que é o dono da sua história. Muitas vezes nós caímos nesta armadilha, meus irmãos, mas Deus, por sua graça e misericórdia, sempre nos lembra
que suas promessas se cumprem e se cumprirão, diferente da promessa do homem para as nossas vidas. Que o homem chama você, senta com você em uma cadeira e fala assim, não, te prometo isso, pode contar comigo, olha, vai acontecer isso, aguarde que está tudo na tua mão, eu prometo para você. Aí vem a frustração, aquela promessa não se cumpriu. Porque o homem, ele não tem este poder de cumprir as promessas como Deus cumpre. Alianças são feitas entre países, mas muitas vezes as alianças feitas entre países são quebradas, e aí acontecem guerras. Mas o Senhor está mostrando a Abraão, Abraão, olha, eu prometo a você, eu prometi a você, não sou um Deus que alimentei essa esperança na sua vida de ter um herdeiro, ter uma terra prometida e não fazer e deixar você ao léu. Assim o Senhor faz com você hoje também comigo. O Senhor, Ele olha para o seu coração nesse momento, no meu coração, e Ele fala assim, eu estou com você. Eu prometo todas as coisas que eu fiz e jurei a você. E o Senhor, então, Ele o prometeu a nós para que nós, então, tenhamos uma vida em paz com o Senhor. Mas aí começa um diálogo com Abrão, e Abrão começa a perguntar ao Senhor, Senhor Deus, como saberei que vou herdar a terra? Essa pergunta não quer mostrar que Abrão perdeu a fé ali, que ele não tem a fé. A fé do Senhor, a fé que Abrão exerceu em Deus, ele foi justificado por esta fé, porque ele olhou as estrelas, ele creu em Deus, então, as promessas que o Senhor ia fazer a ele, mas ele queria intensificar esta fé e poder olhar também algo que o Senhor poderia então estar mostrando a ele. Não há nesta pergunta uma falta de fé. Diferente de dizer ou de perguntar, só vou crer, Senhor, se o Senhor realmente mudar mais um sinal. Aí eu vou crer. Eu não, por enquanto aqui a minha crença está meio balançada. Não. Mas Abraão, ele pergunta ao Senhor. E o Senhor de maneira maravilhosa, o Senhor de maneira graciosa, assim quando nós também interpelamos a Deus em nossas orações, Senhor, o que está acontecendo? Me mostra, Senhor, e o negócio está ruim na nossa vida, e as provações do Senhor, e o Senhor olha para o nosso coração, calma, confia em mim, as suas cargas eu levei sobre mim. Agora, o Senhor, ele responde de maneira graciosa a Abrão, traga-me uma ovelha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, e Abraão cortou pelo meio e pôs metades, um de frente ao outro. As aves, porém, não cortou pelo meio. Abraão sabia como funcionava o costume daquela época. Abraão pega esses animais, eles cortam os animais ao meio, colocam uma parte do lado direito, uma parte do lado esquerdo, e Abraão ele cria ali um corredor. Naquela época era costume dos reis fazerem um pacto diante dos seus deuses, né, quando estavam em guerra, mas eles queriam fazer um pacto de paz, então eles tinham um costume naquela época de cortar os animais e criar este corredor. Porque esses reis tinham que passar por este corredor, um ia para aquele lado, o outro vinha para esse lado, selando um compromisso ali de pacto de paz entre os dois. E eles sabiam que se não cumprisse aquela aliança, os seus deuses iam destruí-los conforme foi feito com os animais. Eles iam sofrer a mesma pena. Era um costume daquela época. E Abraão ele não foi instruído nos detalhes em o que ele fazer. Ele simplesmente fez. E era o costume então desta época que os reis faziam isso. Mas notem que no verso 11, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Então Abraão cortou os animais, aí vinha os carniceiros sobre aqueles animais, sobre aqueles cadáveres, e Abraão começava a enxotar aqueles animais, tirando eles dali. E nós somos instruídos nesse momento aqui sobre o compromisso que nós temos com Deus. E Abraão tinha esta consciência de ser comprometido com Deus. Que através de Deus, Abraão deveria realmente
enxotar os predadores que surgiriam para tentar minar aquela aliança, para tentar minar aquele concerto. E Abraão tinha esta consciência diante de Deus. Abraão tinha esta convicção de que esta aliança de compromisso o convidava a ser obediente a Deus, resistir aos inimigos. Como a palavra em Tiago diz, 4:7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao inimigo e ele fugirá de vocês. E resistir ao inimigo não é ficar parado, aguentando as bordoadas do inimigo sobre nós, mas é enfrentá-lo, é lutar com ele. Abraão, ele tinha o temor ao Senhor, ele se sujeitava a Deus, e ele resistia àqueles pássaros, e ele mostrava o seu compromisso com Deus. Aliança é compromisso de nós com Deus. Aliança não é ficarmos sentados em um banco e aguardar que Deus faça todas as coisas para nós. Ah, Senhor, eu estou desempregado, me abençoe, Pai, abre as portas para mim. Eu estou lá na frente da televisão, fazendo as minhas coisas. Ah, o Senhor vai abrir as portas. Não, você tem que fazer a sua parte. Ah, Senhor, eu gostaria que o Senhor derramasse da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a minha família, que houvesse salvação na minha casa, mas você também não se dispõe a ser aquele facilitador da pregação do Evangelho. Não que a salvação dependa de você, que a salvação é pela graça, mas nós não podemos pensar como aqueles extremistas, né, que acham que porque nós somos eleitos, nós já temos salvação em Cristo Jesus, e Deus sabe quem são os eleitos, então nós não vamos pregar mais o Evangelho. Não, o compromisso com a aliança é isso, nós estarmos comprometidos com Deus para fazermos a nossa parte. Mas em seguida, nós aparecemos aqui uma mensagem perturbadora. Verso 12 e 13. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Abrão, chega um momento que o cansaço se abate sobre ele e ele cai num sono profundo. E nesse sono profundo, nessa escuridão tremenda, ele começa a ter temor, porque ele começa a ouvir o que o Senhor tem a falar com ele. E você não gostaria de ouvir falar que você, olha, a sua vida a partir de segunda-feira vai ficar difícil, você se prepara. Porque o que vai começar na sua vida segunda-feira vai demorar aí 400 anos. Na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. Ninguém quer ouvir esse tipo de notícia. E o Senhor fala assim: Abrão, olha, é necessário que aconteça que a sua descendência seja levada escrava. A sua descendência, ela vai ser peregrina pela terra e vai estar sobre o domínio de desses povos todos. Não vai ser fácil, Abrão. Não vai ser fácil essa sua caminhada. Não é porque eu te chamei que eu vou colocar você numa redoma de vidro e você não vai ter as aflições, o seu povo não vai ter as aflições, você não vai ser perseguido. Vai ser difícil. E ali o Senhor provoca na vida de Abrão esse temor. Um temor se abate, um medo. O caos se apresenta na vida de Abrão. O momento em que trevas invadiram sua alma. Uma densa escuridão, então, se abate sobre a vida deste homem. Mostrando a Abrão a sua total fragilidade. O Senhor, Ele quando olha para o seu coração, e quando Ele entra com a sua mensagem na sua vida, Ele quer mostrar que você é frágil, totalmente frágil. E que a sua dependência precisa ser somente nele. Que nada do que você faça, nada do que você tenta fazer, vai melhorar a sua vida. Enquanto você estiver na passagem dessa terra aqui, o Senhor, Ele provoca em você isso, esse temor de olhar que, Senhor, eu sou frágil, eu necessito
do teu cuidado. E se eu não olho e não reconheço isso, a minha vida ela está fadada ao fracasso. O Senhor queria mostrar a Abraão que ele não conseguiria vencer nada com suas próprias forças, com sua riqueza, com seu exército. A batalha vencida lá atrás foi o Senhor que deu a Abraão. Não foi ele com seu exército que ganhou por si, porque não tinha condições, mas o Senhor, através daqueles homens, através da vida de Abraão, então, vence aquele exército. Abraão não fica à deriva. O Senhor, ele revela a ele que não seria fácil. Meus irmãos, este é o nosso Deus, quando nos diz que iremos passar por provações e nos anima em ter bom ânimo. No Novo Testamento, João 16:33, olha, não, vocês no mundo terão aflições, vocês terão problemas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem vence os problemas por nós e quem levou os nossos problemas sobre a cruz foi Jesus Cristo. E o Senhor sempre está nos animando para olhar para o sentido de que o Senhor é que cuida da nossa história, é o Senhor que escreve a nossa história, é o Senhor que cuida de nós nos nossos detalhes. E depois dessa visão tenebrosa, e essa visão é interessante que se você for lá em Êxodo, depois nós vemos lá em Êxodo capítulo 19, que o Senhor se manifesta assim também com Moisés diante do povo ao entregar a lei. Ele aparece numa densa nuvem escura, aí o povo de Israel fica apavorado e fala, não, Moisés, vai lá falar com ele e depois você dá o recado para a gente, porque se nós formos falar com ele, nós morreremos. Interessante que Moisés, ele olha para aquela nuvem e ele se aproxima de Deus. Moisés entende que ali habitava a misericórdia, a grandiosidade e a graça de Deus. Em meio àquela nuvem negra, é dali que o Senhor então surge como luz em nossas vidas. Meus irmãos, quando nós achamos que está tudo perdido, que não tem mais jeito, que às vezes dá vontade de correr, gritar e desesperar, é ali naquele momento quando nós devemos olhar para Deus e Ele se manifestar a nós de maneira grandiosa. E ali Ele faz a gente se prostrar diante dEle e falar, Senhor, perdoa, porque o meu velho homem tenta me derrubar todos os dias, mas o Senhor se manifesta grandioso e as suas promessas estão valendo em minha vida. Depois dessa conversa, então o Senhor ele fala para Abraão, verso 13, 15 e 16. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque na medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Abraão, a sua descendência vai passar por tudo isso, mas olha, você vai para junto de seus pais, em paz. Você vai estar experimentando a minha graça, o meu amor, a minha glória, porque você vai passar desta vida e você vai viver eternamente. Mas enquanto a sua descendência estiver aqui, eles vão passar por tudo isso, mas eu prometo a vitória a eles depois de um certo tempo. Até que a minha justiça seja cumprida diante daqueles povos que o levarão para o cativeiro, que o castigarão. Eu, Senhor, prometo a você e prometo ao meu povo cuidado. Nós não estaríamos só. Nós não estamos só, porque o Senhor promete, então, este cuidado sobre a vida de Abraão. Abraão não deveria temer a morte, porque para ele seria um descanso eterno. E ele experimentaria ali, realmente, mais uma vez, o cuidado de Deus. Verso 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que o fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão. A sua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Verso 19 e 20.
a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, bom isso aqui, né, para uma trava-língua, né? Dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, os gergazeus e dos jebuseus. Falei tudo certo, hein? Mas aqui, meus irmãos, é a hora que o Senhor assina a aliança com Abrão. No começo nós dissemos que era costume dos reis passarem naquela estrada construída ali entre os animais, aquele caminho. Mas aqui quem passa nessa estrada, quem passa nesse caminho é o Senhor. Abrão, ele não passa por esse caminho. O Senhor então, ele assina, ele chancela uma aliança unilateral. O Senhor, por ele, é fiel a esta promessa. O Senhor, por ele, é fiel à sua graça dispensada sobre o seu povo. O Senhor, por ele, é misericordioso diante do seu povo. Ou seja, não porque Abrão era o pai da fé, considerado o pai da fé, o homem que foi separado por Deus, não depende nada de Abrão, esta aliança. O Senhor então firma esta promessa para com seu povo, mostrando que ele é fiel em si mesmo, e que jamais esta aliança seria rompida, porque o Senhor não é Deus de romper alianças. O Senhor não é Deus de não derramar promessas. O Senhor não é Deus de revogar promessas. E Abrão, então, naquela visão de teofania que o Senhor se apresenta diante dele, chancelando esta aliança, ele autentica diante de Abrão, vai ser cumprido. Eu estou chancelando, eu estou autenticando, não é você nem o outro, mas eu, o Senhor, Criador do universo, eu, Senhor, que te mostrei o universo, que te mostrei as estrelas do céu, eu, Senhor, que fiz o mar e a areia do mar, como eu falei para você, que sua nação seria como os grãos da areia. Eu, Senhor, por mim, pela misericórdia, pela minha graça, derramo sobre você esta promessa, para o seu povo, para a sua descendência. Uma aliança unilateral. Deus é quem passa entre aqueles animais, meus irmãos. E quando nós olhamos para esse texto rico, maravilhoso, e o Senhor determina, então, geograficamente, tudo o que iria ser acontecido, o que iria acontecer contra os inimigos do Senhor, assim Ele é conosco hoje, meus irmãos. Nós enfrentamos lutas, nós cremos nesse Deus, e não podemos esquecer que Ele é dono desta história. Nós estamos sendo preparados todos os dias a caminhar nessa estrada que não é fácil. Mas o nosso compromisso com esse Deus, como Abrão nos mostra nesse texto, é estar obedecendo a sua palavra, obedecendo a tudo o que Ele fez, e fazendo a nossa parte em relação a falar do amor de Cristo, a falar deste Evangelho, a falar deste Deus que é dono da nossa história. Nós temos este compromisso de estar, meus irmãos, nessa igreja pregando o Evangelho neste bairro. Nós temos um compromisso de olhar para fora. Meus irmãos, ontem eu tive uma experiência, eu e minha esposa, maravilhosa. A DEVEB é uma associação cristã dos cegos evangélicos do Brasil. E esta DEVEB, ela se reunia lá na Vila Mariana, em uma igreja lá, num espaço que eles tinham, e eles perderam aquele espaço. E a igreja presbiteriana aqui na catedral, aqui, ela cedeu o espaço para a DEVEB estar ali, fazendo culto com os cegos. Geralmente, no culto aparece entre 15, 60, 70 cegos. Qual que é o trabalho da DEVEB? Ele se reúne ali no metrô República, os cegos chegam ali, ficam esperando,
Os voluntários vão até o local e pegam esse cego. Você imagina uma fila de 60 cegos, até chegar ali né? Você tem que ter todo o cuidado, porque você enxerga o poste, você enxerga os buracos da calçada, e você tem que ter um cuidado maior ainda da atenção em guiar o cego, né? Então fica aquela fila de cego atrás de você. Eu tive essa experiência ontem com a Miriam. Nós fomos convidados a ser voluntários, pelo menos um dia, se possível, porque estava faltando voluntários para levar estes cegos para a igreja. Meus irmãos, levamos essas pessoas, casais, jovens, e ali eles estavam cultuando ao Senhor. Não mediram esforços de saírem de suas casas, mesmo cegos, para cultuar ao Senhor. O compromisso que eles tinham com Deus era maior naquele momento. O testemunho daquelas pessoas. A Andeveb, a ex-presidente da Andeveb, eu conversei com ela depois, mas antes ela, dirigindo aquela celebração ali, falando algumas coisas dessa missão, ela disse assim, gente, pessoas são alcançadas pelo Evangelho através da Andeveb. Aqueles que enxergam quando vêm essa ação que nós estamos fazendo e nunca ouviu a palavra de Deus, pelo testemunho dessas pessoas e pelo Evangelho aqui pregado, chegam a Cristo, Salvador. Cegos que estavam desesperados, uns porque já perderam a visão agora, depois de enxergar muito tempo, perderam a visão, desesperados, querendo se matar, tirar suas vidas, são resgatados pelo amor de Cristo. Nós não imaginamos o que é viver na escuridão. Nós não imaginamos o que é viver na dependência de outros. Nós não imaginamos o que é colocar uma roupa, se trocar e não se ver no espelho se você está bem composto. Nós não vivemos na dependência daquele de nos levar para um lugar ou outro. As calçadas dessa cidade estão detonadas. Os caminhos estão horríveis. O cego, ele tem uma percepção, mas o perigo dele tropeçar, dele cair. E eles ficavam esperando a gente. E nós viemos conversando com eles. Eu não ouvi uma reclamação. Ah, está difícil essa vida. Ah, não tenho condições. Meus irmãos, eu não vi uma reclamação. Mas o Senhor, Ele surge no meio dessa escuridão na vida daquelas pessoas e demonstra o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E os capacita e os incentiva a estar presentes no culto ao Senhor, onde nós que enxergamos, olhamos mais os nossos problemas, olhamos mais os defeitos dos outros, olhamos mais as nossas condições horríveis, e por conta disso tudo nós não estamos dispostos a nos comprometer com esta aliança, a sermos obedientes com essa aliança. E foi um momento muito gostoso, precioso, naquele momento. O olhar para fora, o olhar para esse pessoal que é desprezado pela sociedade. Mas isso nos chama a atenção, meus irmãos, nesse texto que o Senhor, Ele nos promete que um dia tudo isso passará. Né? Não haverá mais cegos, não haverá mais surdos, não haverá mais deficientes, porque nosso corpo será glorificado diante do Senhor. Mas o Senhor olha para o meu coração e fala, Josué, o que você está fazendo? Josué, estou vendo que você está muito parado. Josué, estou vendo que você está reclamando demais. Esses homens têm os seus problemas, essas mulheres têm os seus problemas, esses casais têm esse problema? Tem. Tem DRs? Tem. São normais como nós. Mas o fato eles terem esta deficiência não os deixam se distanciar de Deus, falando, o Senhor não cuida da minha história. O Senhor não cuida do meu caminho. E uma das orações feitas ali naquele momento foi, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é o meu guia verdadeiro. Senhor, eu te agradeço
porque o Senhor é o meu guia verdadeiro. Somente o Senhor. É pela tua graça, é pela tua misericórdia. É por enxergarmos o teu poder, mesmo não enxergando normalmente. Gostaríamos muito. Mas aprove o Senhor estarmos nessa situação. Que o Senhor seja honrado em nossas vidas, meus irmãos. Que nós possamos sair daqui edificados com a palavra de Deus. O Senhor, Ele chama Abrão. Abrão questiona o Senhor, não porque ele está com falta de fé, mas o Senhor fala assim, olha, é necessário que eu te mostre uma coisa. Mas antes disso, Abrão, ele mostra o seu compromisso com esse Deus, de lutar contra aqueles que tentariam desfazer essa aliança. Abraão morreu antes de tudo acontecer, mas o Senhor falou, você vai morrer em paz. Você vai estar junto a mim. Mas o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E o Senhor nos convida a ter este compromisso com esse Deus, com esta aliança. Você está disposto a se comprometer? Nós estamos dispostos em olhar para fora? Nós estamos dispostos realmente em crescer no sentido de pregar o Evangelho e resgatar as pessoas através desse Evangelho, através do poder de Deus? Abraão entendeu que não era pelas suas forças, mas pelo poder de Deus, que ele ia passar por tudo isso. É este Deus que nos convida a olharmos o seu poder, a sua graça. E eu lanço um desafio à igreja. A DEVEB, ela precisa de voluntários para, muitas vezes, levar essas pessoas até o culto. Eles se reúnem uma vez por mês, no salão que é o trabalho deles, né? E o culto é tudo dirigido por eles. O louvor é tudo dirigido por eles. Não tinha um violão ali. Mas eles estão orando para que apareçam músicos que possam auxiliá-los no louvor. E eles estão clamando por ajuda. E tem muitos aqui, deficientes visuais aqui no centro, que necessitam ouvir do amor de Cristo. Então, é uma experiência maravilhosa que nós pudemos ter ontem, separar um tempo de nossas vidas para glorificar e honrar a Deus através do culto ali e através do testemunho daquelas pessoas que necessitam tanto do nosso amor, do nosso carinho e das nossas orações. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. Eu quero te pedir perdão porque mais reclamamos do que agradecemos. Mais pedimos do que doamos. Mais estamos presos, Senhor, com as nossas agendas do que com a sua agenda. Mais olhando, Senhor, para os nossos objetivos do que olhar para os seus objetivos através da tua palavra. Estamos olhando o nosso caminhar e não estamos olhando o caminho que o Senhor traçou para nós. Obrigado por tua promessa, por tua fidelidade a si mesmo, pela tua graça em nossas vidas. E obrigado por esta manhã que nós estamos aqui celebrando o teu nome, Pai. Que possamos ir para a nossa casa e que possamos refletir sobre tudo isso mais uma vez. E, Pai, eu te peço encarecidamente, Senhor, eu te peço de maneira, Senhor, com meu coração sangrando, derrama do teu poder cada vez mais, Senhor, na minha vida, a ponto de que eu possa, Senhor, manifestar o teu poder através da minha vida, através do meu compromisso contigo em primeiro lugar. E visita cada coração aqui, Senhor. Tu sabes os problemas que cada um necessita, mas, Pai, nada é comparado com a paz que nós teremos um dia diante do Senhor. Esteja com a tua igreja, esteja no nosso caminhar, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.